É tempo de multiplicar. Multiplicar a oração, multiplicar discípulos, multiplicar a plantação de igrejas, multiplicar a formação de líderes e multiplicar a compaixão e graça em todo o Brasil, em toda a América Latina, em todo o mundo. É uma alegria estar com você neste nosso encontro de Igreja Multiplicadora, onde estaremos podendo compartilhar os 5 princípios para o crescimento de uma igreja saudável. É com grande alegria que queremos, neste encontro, compartilhar com você um pouco mais sobre esta visão, a visão de igreja multiplicadora, que é a visão de crescimento para as igrejas locais, autenticada pela Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira apresenta a você a visão de igreja multiplicadora e Missões Nacionais quer compartilhar com você sobre estes 5 princípios. Já há alguns anos, temos apresentado para você a importância da plantação de novas igrejas. Você conheceu este manual, o manual Semeando Igrejas Multiplicadoras. Este manual lhe apresentava a grande importância da plantação de igrejas. E agora, nós queremos apresentar a você este novo livro, o livro Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento. Assim como a igreja neotestamentária agia, fazendo discípulos, orando de maneira abundante, formando líderes, plantando novas igrejas intencionalmente e sendo relevante, agindo com compaixão e graça onde ela estava. Este é o nosso desejo para a sua vida, para a sua igreja. E nós teremos alguns encontros onde estaremos compartilhando sobre o que é esta visão e como nós podemos desenvolver estes princípios na nossa realidade local. Eu já quero convidar você, neste nosso primeiro encontro, a ter esse livro, porque isso vai facilitar muito os nossos encontros. Eu quero convidá-lo a acessar o site da Livraria de Missões Nacionais, www.livrariamissõesnacionais.org.br e adquirir o livro Igreja Multiplicadora, porque nos nossos próximos Tempo de Multiplicar, nós estaremos juntos a cada encontro, compartilhando sobre um dos princípios. Lembrando a você que os 5 princípios de multiplicação são, olha aqui para minha mão, fica fácil nós recordarmos: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, compaixão e graça e formação de líderes. Vamos recordar novamente? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Temos alguns sinais que vão nos ajudar a facilitar, a entender e guardar em nosso coração esses princípios. Primeiro, a oração. O nosso dedo levantado aos céus nos representa que somente Deus pode trazer as respostas que nós necessitamos e é o Senhor que dá o crescimento à sua igreja. Em segundo lugar, a evangelização discipuladora. Por isso, esses 2 dedos juntos é a transmissão de verdade de vida. É um ao lado do outro, é caminhar um com o outro. Então, pegamos uma semente e plantamos igrejas. É a plantação intencional de igrejas saudáveis que se multipliquem para a glória de Deus. E aí vem a formação de líderes, o que Paulo ensinou a Timóteo em 2 Timóteo 2:2. Ó Timóteo, o que aprendestes de mim, transmita a homens fiéis e idôneos que transmita a outros. E a compaixão e graça, porque é melhor dar do que receber. Estes são os 5 princípios de multiplicação: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Vamos a um vídeo de Igreja Multiplicadora e já voltamos.
Para multiplicar igrejas é preciso investir em capacitação. Fundamentada no livro de Atos dos Apóstolos, Igreja Multiplicadora é um projeto de capacitação de pastores e líderes que Missões Nacionais tem levado aos batistas como estratégia valiosa para evangelizar, formar líderes, valorizando os leigos e plantar novas igrejas. Não perca a oportunidade de dar um DNA missionário à sua igreja. É tempo de multiplicar. Como você viu, nós falamos sobre esta evolução de conceito. No início, falávamos mais sobre a plantação, mas agora estamos compartilhando com você sobre os 5 princípios bíblicos de multiplicação. E você pode estar perguntando, pastor, a igreja multiplicadora é um método de crescimento de igreja? Não. A igreja multiplicadora não é um método de crescimento de igreja. A igreja multiplicadora vem para atender uma demanda muito grande em nosso Brasil, pensando nas nossas igrejas locais e autônomas, e numa diferença de Brasil, onde o sul é de uma maneira, o norte é de outra, o centro-oeste é de outra. Então, nós precisávamos de resgatar princípios bíblicos, princípios que pudessem ser vividos em qualquer circunstância, em qualquer modelo, em qualquer cidade. Ou seja, uma igreja no Nordeste pode vivenciar os princípios de multiplicação. Uma igreja no Sul, uma igreja em São Paulo, não importa. Onde quer que você esteja, você pode praticar os 5 princípios de multiplicação. Por isso, a visão de igreja multiplicadora é uma visão de multiplicação intencional. Eu gostaria que você gravasse muito bem isso. Uma visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Afinal, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele nos deu uma grande ordenança: o ide. O ir, fazer discípulos de todas as nações. E nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Cumprir o ide, o fazer discípulos, o ganhar vidas, o falar de Jesus e levar estas pessoas ao conhecimento do Senhor em todas as nações, a começar de onde estamos, a começar da nossa cidade, a começar da nossa família. Então, a visão de igreja multiplicadora é uma visão que não foi baseada na experiência de uma pessoa, não foi baseada em um modelo desenvolvido por uma igreja, ou sequer também baseada, se assim podemos dizer, na razão. Nós vamos fazer isso porque alguém fez e deu certo. Não, nem também na tradição. A visão de igreja multiplicadora, ela é baseada em princípios bíblicos de multiplicação. É olhar para o Novo Testamento e resgatar os princípios e valores da igreja neotestamentária e trazer de volta para este tempo princípios como fazer discípulos, como orar abundantemente, como plantar igrejas intencionalmente, como formar líderes, como também agir com compaixão e graça no contexto em que a igreja está. Então, a base para a visão de igreja multiplicadora é a palavra de Deus. Como batistas, a nossa base são as Escrituras Sagradas. Então, nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para os Evangelhos, para as cartas, nós olhamos para todo o contexto neotestamentário e vimos que aquela igreja, ou as igrejas do Novo Testamento, tinham 5 princípios que elas vivenciavam isso dia a dia. Era o estilo de vida daquelas igrejas. É tanto que quando olhamos para a igreja primitiva, a sua primeira ação após a ascensão de Jesus foi a oração. Eles voltaram para Jerusalém e se reuniram em oração. Logo depois, pregaram, fizeram discípulos, então a igreja estava sendo plantada, líderes eram formados e a igreja era relevante no seu contexto. A visão de igreja multiplicadora não é um método.
A visão de igreja multiplicadora é um resgate de princípios bíblicos de multiplicação. A oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes e a compaixão e graça. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Tempo de Multiplicar.